Olá, boa noite, um abraço especial você ligado no Facebook Sidney Santos. Estamos ao vivo em nossa mesa redonda para mais um bate-papo esportivo. Vamos falar do futebol piauiense e hoje eu tenho como convidado aqui o árbitro Antônio Santos Nunes, piauiense dos bons, apitou a final do Campeonato Brasileiro da Série D e, claro, os nossos amigos de bancada, o Chico Costa, que está se ajeitando por aqui, está aí o grande Chico Costa, retornou de férias e voltou com muita vontade de trabalhar, o grande Chico Mouse. E o J. Araújo também vai chegar por aqui. Deixa eu começar a nossa mesa redonda falando, claro, dos nossos patrocinadores da Rangel Parafusos, Parafusos e Ferramentas em geral, da Self Service Jarrão, da Tudo de Festa Fotos e Eventos, da Lantercar Lanternagem Pinturas em geral e também, claro, do Educandário Santa Maria, avenida, na rua Álvaro Mendes, 1988. Abrindo aqui nossa mesa redonda, Antônio Santos Nunes, é um prazer estar recebendo você aqui, ao vivo em nosso canal da internet. O que é hoje a arbitragem piauiense? Boa noite. Boa noite, é a satisfação, a gente está podendo participar, a gente sempre tem tá aberto o espaço, né, para a gente estar esclarecendo alguns pontos da arbitragem, né? Dá para dizer assim, a arbitragem piauiense em 2016 ganhou uma nova cara, ganhou uma nova versão, com essa nova direção da Confederação Brasileira de Futebol? Olha, tá na vista de todos, né, que o Norte e o Nordeste teve digamos assim, aumentaram as oportunidades, né, então, não sei se você vê um colega aqui do Pará, que já faz parte do quadro da FIFA, aspirante em vários pontos da região, acho que isso deu, assim, abriu um pouco a oportunidade para a região Norte e Nordeste, onde existe ainda aquele tabu, o barrismo, mas aos poucos a gente está avançando. Eu digo assim, nós temos o Antônio Santos Nunes e nós temos o Antônio Dibe, mas também temos grandes assistentes que também trabalharam durante todo esse ano, não só na Série D, como na Série C e principalmente na Série B do Campeonato Brasileiro. A arbitragem piauiense a gente tem provado nas oportunidades que tivemos, né, que nós temos o nosso valor, não só no caso que eu fiz uma final, mas o Dibe, que recentemente agora fez um jogo da Série B, os assistentes também, bons assistentes, que a gente já, digamos, podemos dizer assim, que não deixa nada a desejar dos demais do restante do país. Tá certo, nós estamos conversando aqui em nossa mesa redonda com o árbitro Antônio Santos Nunes, que faz parte do quadro da Confederação Brasileira de Futebol. FIFA ainda não, né? Aspirante FIFA também não, né? Só CBF. Chico Costa, boa noite. Hoje um convidado mais do que especial, o árbitro Antônio Santos Nunes, apitou a final do Campeonato Brasileiro CSA e Volta Redonda e mandou bem, deu conta do recado, Chico. Boa noite. Boa noite. Calou a boca de muita gente, né, Sidney? Calou a boca de muita gente. Sidney, você no começo anunciou aí um bocado de parceiros, né? Isso, né? De amigos. Deixa eu mandar um abraço para o Júnior, né, lá na Juva Peças. Vai estar de volta conosco na Rádio Antares e acredito que a gente possa estar também colocando o Júnior aqui, né? Com a Juva Peças ali na Juvencio de Carvalho do Monte Castelo. Lá você tem um serviço de lanternagem, de pintura, mecânica, enfim... uma oficina ampla para você, tem peças, né? E o Júnior é um bom flamenguista. Antônio Santos calou a boca de muita gente no Brasil, né? Apitando aquela grande decisão, houve aquela manifestação contrária ao nome dele por parte da Federação do Rio de Janeiro, algumas pessoas da imprensa, mas ele foi lá com toda a habilidade, com a sua qualidade como árbitro de futebol, fez um bom trabalho e disse que no Piauí tem arbitragem de qualidade. O exemplo também, o Antônio Dibe, né, que recentemente apitou na Série B do Campeonato Brasileiro, também fez um grande trabalho. Teve sorteio hoje, né? Hoje, mas não foi sorteado, Dibe. Boa noite para todo mundo. Dibe teve no sorteio do jogo Oeste-Avaí, mas no sorteio não foi sorteado. Mas o Dibe, sempre o Santos está no sorteio da Série B. Sempre na Série C, quando tinha sorteio, os dois estados, que são os árbitros, a gente pode dizer, os top de linha do futebol piauiense, e sempre a arbitragem, como o Antônio Santos usou muito bem. Vamos dizer assim, a interiorização da arbitragem, porque principalmente saindo dos grandes centros, indo para os centros mais distantes, e o Norte e o Nordeste. Agora, com essa nova dinâmica do Coronel Marinho na Comissão Nacional de Arbitragem, tem facilitado muito que árbitros da nossa região possam ter mais oportunidades em jogos oficiais. Sidney, só para complementar, e o Antônio Santos, ele presidiu o sindicato dos árbitros, né? Deixou recentemente, hoje é o João Tiago Reis, né? O presidente do sindicato, e ele pode falar muito bem desse processo de arbitragem. Há uma renovação, né, na arbitragem. Eu tenho acompanhado a arbitragem do Piauí desde que o Mororó presidiu, a época que era associação,
né, com a participação do Dr. João Bittencourt, ainda era a época advogado, hoje é juiz, né, de direito. Dr. João Bittencourt é titular da 4ª Vara, que eu aproveito para mandar um abraço também, que sempre acompanha o futebol, né, um grande profissional, foi comentarista, árbitro de futebol, presidente da CEAF, né, hoje é magistrado, né, conhece o futebol. E o DIB pode dizer assim, o DIB não, o Tony Santos pode dizer assim, desse momento da nossa arbitragem, até porque na sexta-feira última foi lançado um curso novo para a formação de novos árbitros, e a gente percebe que tem muito estudante buscando essa profissão. O que está fazendo com que esses estudantes, principalmente do curso de Educação Física, se sintam motivados? Olha, realmente a procura foi muito boa, né? Recentemente nós formamos uma turma e já tivemos a aula inaugural, mas acreditamos que a própria, digamos assim, a questão como é que a gente diz? Da mídia, né? Acho que o futebol evoluiu muito, né? E isso está buscando até nos próprios jovens, né? A divulgação também do curso, né? Acho que isso é o que contribui para que essa procura agora para a questão da arbitragem, né? Hoje, para ser árbitro, tem que ter curso superior. Como é que funciona hoje? Como é que você, por ser um árbitro profissional, vê a valorização do árbitro profissional? Vocês apitam jogos onde tem jogadores que nem são milionários, são bilionários, vou até exagerar aqui. Mas tu acha que essa diferença, esse descompasso da arbitragem brasileira não ser profissional? Não resta dúvida, né? Acho que o árbitro parou um pouco, né, no tempo, em tudo. A tecnologia avançou muito e os árbitros não acompanharam, ou quem faz a arbitragem, né, de um porte maior, mais alto, não não ficaram atentos a esse detalhe. Então a arbitragem, de certa forma, perdeu sim. Hoje o futebol deixou de ser milionário para ser bilionário, né? E a arbitragem está muito atrás. Então precisa, no meu entendimento, né, precisa fazer toda uma reformulação na questão da arbitragem do país, porque as coisas estão, digamos assim, uma cobrança de forma desordenada em cima da arbitragem. Vejo que a arbitragem hoje está no lado humano do ser humano, está chegando ao seu limite, não tem mais ponto buscar, porque tudo que o ser humano poderia doar em prol para arbitrar uma partida de futebol, ele está sendo explorado. Então, nós temos que rever, temos que sentar todo mundo para que seja revisto, né, a profissionalização, digamos assim, a tecnologia a favor do futebol e da arbitragem principalmente, né, porque a arbitragem, para você trabalhar no jogo, você está sempre tomando decisão. E toda decisão que você toma vai estar sempre deixando alguém chateado ou a discórdia. E você tendo uma tecnologia a seu favor, você está provando para toda uma nação, para quem está envolvido, quando eu falo nação, torcedor, dirigente, todo mundo, né? Verdade. Agora tem um detalhe, né, Chico? O árbitro tem que ter frações de segunda para decidir. Eu acho que já deveria ser interessante a FIFA já liberar realmente o uso da tecnologia, porque já vale em todos os esportes. Ô Sidney, a gente não via no futebol brasileiro um árbitro ser punido, né, pelo um erro dele dentro de campo. Isso já acontece. O árbitro, não sei o que, Meira Hit, né? Sandro Meira Hit, que apitou Flamengo e Fluminense, aquele erro que se comentou dias e dias no mercado do futebol brasileiro, ele foi punido. Ele foi punido. E antes dele, outros árbitros foram punidos. Eu quero saber do Antônio Santos. Não é nem a questão da tecnologia. Como é que ele vê essa chegada dessa punição para a arbitragem? Porque o árbitro antigamente errava, né? E aí ele ia ali para uma geladeira ficar, mas hoje não, a punição dele é exposta, né? De que ele está sendo afastado porque ele cometeu um erro. E no Campeonato Brasileiro deste ano, na Série A, a televisão está todo instante mostrando erros e mais erros. E aí entra a questão que você tocou, a tecnologia. Ela ajudaria o árbitro para ele voltar atrás? A gente já está vendo alguns árbitros vão lá, marcam, observa, tal, vai e volta atrás, né? Fica aquele minuto ali. Claro que o raciocínio dele é muito rápido para ele marcar a situação dentro do campo, principalmente em bola trabalhada dentro da área, a questão do impedimento que ainda se questiona muito, né? Mas ajudaria vocês, árbitros, se chegasse como chegou no voleibol a tecnologia? Só na primeira parte da sua aí, Chico, você estava comentando com relação à punição, né? O árbitro sempre houve a punição para a arbitragem. Agora, só que era uma coisa mais, assim, digamos que ficava um pouco mais restrita ao próprio árbitro, né? Que a punição maior do árbitro é não ser escalado. Não tem a punição. É o fato de você pegar 30 dias, mas não ser escalado 60 ou 90 dias, está punido do mesmo jeito.
né? Acho que só não havia aquela oficialização, como a gente costuma dizer, né? Mas a punição sempre existiu. Quando você vai mal numa partida, você é esquecido para os jogos seguintes, né? E hoje eu vejo a tecnologia assim, não tem como você abrir mão, né? Desde que seja uma coisa, tem que ser com estudo. A CBF está fazendo, está com agora, no finalzinho do mês passado, estava uma equipe brasileira, né? Fazendo já experiência junto à FIFA, em Zurique, na Suíça, para isso ser implantado, mas tudo isso, como é inovação, como é uma coisa nova, vai ter os seus ajustes, né? Mas desde que seja um lance igual um lance típico de impedimento, de um pênalti, de uma expulsão, isso tem que haver um mecanismo de não uma coisa que seja instantânea, né, para que seja essa informação no árbitro, para que os erros sejam, digamos assim, feita uma correção durante a partida, né? Verdade. Olha, e só para lembrar ainda mais em relação à tecnologia dentro dos esportes, o voleibol já usa, o tênis há muito tempo que já usa, e vários outros esportes usam, até a natação, né, que no toque quem vai primeiro, o atletismo quem passa a faixa primeira, e eu volto a repetir, são frações de segundos com 50 mil pessoas te olhando e milhões te olhando através da TV. 50 mil no estádio, quando é uma final, então um jogo importante, e, claro, os milhares de técnicos e árbitros que estão assistindo os jogos, para dizer, ó, ele errou, mas ele tem que ter essa ajuda assim e realmente não tem. Eu vou passar já para o Jotinha, mas vou te fazer a pergunta para você responder na sequência. O árbitro é proibido de dar entrevista durante, ou antes ou depois do jogo? Não é que ele seja proibido, né? Há uma recomendação que, em lance técnico de uma decisão tomada, que seja evitado. Para quê? Para que isso não gere ainda mais polêmica, né? Para você ter uma ideia, como a gente, como até para só para formalizar bem isso aqui, nós temos um problema muito grande de cultura, né? O árbitro hoje, se eu estiver apitando um jogo e eu for consultar meu assistente, eu levo comigo 22 jogadores. Até o goleiro é capaz de ir. Então, é uma questão cultural também, né? Se é para a gente corrigir um possível erro, mas isso é uma questão de cultura. Eu vejo o seguinte, eu estava assistindo um jogo ontem o goleiro fez um erro absurdo, quase jogou a sequência do time dele lá na competição por um erro absurdo. Eu não vi ninguém da imprensa falando, mas se fosse um árbitro que tivesse, por uma razão qualquer, se equivocado e não marcado um pênalti, hoje o árbitro estava afastado para o resto de 2016 das competições, né? Então, é uma questão também cultural. Nós temos que estar todo mundo, como eu falei no início, a gente tem que estar todo mundo junto para que junto possamos solucionar o problema. Não adianta só você hoje estar batendo, afastando o árbitro, porque não é impossível. Tá certo. Ó, lembrando que nós estamos trabalhando em nome da Rangel Parafusos, ferramentas em geral, da Tudo de Festa, Fotos e Eventos, fica na Rua Iguaraçu, no bairro Primavera, da Self-Service Jarrão, Avenida Barão de Gurgueia, próximo ao antigo Pirilanche, e também da Lantercar, Lanternagens e Pinturas em geral, e do Educandário Santa Maria, que fica na Álvaro Mendes, 1988, e também da Juva Peças mecânicas e retíficas em geral, fica na Juventus de Carvalho, no bairro Monte Castelo. J. Araújo, a tua pergunta e os alôs, e quem está ligado conosco, J. Até uma curiosidade, que até perguntei isso para o Antônio Santos antes da final da Série D, porque tem uma preocupação. O árbitro em si, eu imagino que tem uma preocupação enorme de como ele se concentra para uma partida decisiva. É diferente, Santos, a concentração para um jogo de fase classificatória, ainda os times começando o campeonato, buscando pontos para se classificar, do que uma finalíssima de uma reta decisiva. Eu sei que você já teve vários jogos na Série A do Piauiense, decisão, em campeonatos brasileiros. Eu acho que até essa de Volta Redonda foi uma partida importantíssima, a mais importante da carreira de um árbitro. Eu acho até que qualquer momento pode ir para a categoria marcha, pelo fato de ter jogos acima de 100 jogos nas 4 divisões do Campeonato Brasileiro. Mas diferencia, Santos, um pouco a concentração de um jogo teoricamente simples de primeira fase de campeonato para uma final de competição? Eu costumo dizer que não é para existir essa diferença. Primeiro, porque você só chega a uma final se você fizer um bom campeonato, né? Então, se você der uma relaxada, você já perdeu essa possibilidade de uma final. Mas, na verdade, não deixa de não ser um jogo, é um jogo especial. Toda final, seja ela no amador, lá no bairro, na várzea, é um jogo diferenciado, onde requer todas as atenções, a maior concentração possível, né? Troca de ideias, de lance, que eu costumo dizer quando eu vou para o jogo, principalmente quando a gente costuma dizer que é um jogo de decisivo, da gente mapear tudo, né? A gente mapeia aqueles jogadores que têm a cabeça um pouco mais, assim, os ânimos começam
ser um pouco mais cabeça quente, aquela coisa. A gente começa a mapear todo o jogador que é velocista, para que a gente ponha isso em pauta com os assistentes na hora, com reserva, para ficar atento àqueles detalhes, junto a um banco de reserva. Então, tudo isso que você trabalha nessa concentração, esse plano de trabalho, é que corresponde para que você faça uma boa arbitragem. Deixa eu te fazer uma pergunta para a gente finalizar aqui, ô Antônio Santos Nunes. Há realmente o barrismo? Há o preconceito por ser um árbitro piauiense e o futebol do Piauí não está em uma divisão que realmente passe confiança aos grandes do futebol brasileiro? Olha, eu tenho 16 anos de CBF. Já trabalhei em Série A, Série B, C, ou melhor, resumindo, todas as competições feitas pela CBF, organizadas pela CBF. Eu nunca tive qualquer tipo de preconceito, com exceção do barrismo agora dessa final, né? Foi uma situação diferente, atípica. Tive no Rio de Janeiro um mês antes dessa final. Fiz um jogo no Macaé e Ipiranga, uma arbitragem muito boa, talvez ela que tenha credenciado também, né? Foi mais uma, digamos assim, que fez com que eu chegasse a essa final. Mas realmente nessa final a gente viu, como é de conhecimento de todos, né? Uma solicitação feita pelo presidente da Federação Carioca, que pediu junto à CBF que fosse feita a substituição do árbitro, tendo em vista que era do Piauí, e o Piauí não tinha uma representatividade, podemos dizer assim, forte no cenário nacional em Série A, mas foi mantido e provou mais uma vez que aqui no Piauí nós fazemos o trabalho sério, nessa nova gestão da federação, todos os instrutores que foi solicitado, tanto pelo sindicato, pelos árbitros, pela CEAF, foi atendido pelo presidente da federação. Então, nós não temos nada de diferente dos outros estados. O que é passado para o Piauí é passado para São Paulo, para o Rio de Janeiro, para o Rio Grande do Sul. Então, o grande projeto da comissão de arbitragem, de 2007 para cá, é o quê? É que seja uma padronizada a arbitragem brasileira, né? Então, esse ele vem trabalhando, os instrutores, o que passa a instrução aqui para o Piauí vai ser o mesmo para São Paulo. Então, nós não temos nada de diferente de ninguém, só precisamos ter mais oportunidade. Tá certo, aí o árbitro Antônio Santos Nunes, J. Araújo, que está ligado conosco e manda as últimas do esporte piauiense. Olha só, tem muita gente aqui, viu, Sidney? O nosso Luiz Miguel está lá em Portugal, está acompanhando a gente. Nosso companheiro Azulão, rapaz, Azulão, está acompanhando. Abraço, Azulão, obrigado pelo carinho. O Juan Victor, o Renato Quaresma, Palmieri, um dos maiores ídolos da história recente do Flamengo, campeão em 2003, está lá em Erechim acompanhando. Nossa companheira Liliane Gutenberg, o Josiel Martins, o Josué Teixeira até tecendo elogios sobre a arbitragem do jogo do Macaé contra o Ipiranga, o Youssef Lira, o Luiz Júnior lá de Altos, o Jackson Fernandes, o Robinho, o Chico Malta, o Nonato Souza, o Rony Pereira, deve estar na Nicarágua voltando para o Brasil, o Giovanni Pereira, o Vladimir Freitas lá em Belo Horizonte, o Júnior Arruda, o Alexandre Rodrigues, o Abiné Júnior, o Djalma Lemos e o Micael Germano. Essa galera toda aqui está acompanhando a gente aqui nesse bate-papo descontraído. Vamos pincelar uns por partes nas últimas. O Picos anunciou a renovação do Anderson, que é um volante que não vinha sendo titular com a equipe do Campeonato Paulista desse ano, reserva de primeira eventualidade no meio-campo, e agora pode confirmar o Rian nos próximos momentos, o Rian, próximo reforço da equipe da CEP. Não está confirmado ainda, mas ainda estuda conversações. Sobre o Flamengo, técnico Celso Teixeira conversa com a diretoria, ele deixa bem claro que vai indicar jogadores, mas entende a situação do clube financeira, que vai tentar contornar possível para, quem sabe, trazer os reforços que ele conheça. Nomes prováveis não vazou nenhum ainda, dos que o Celso pode indicar, mas que o Celso, assim que chegar para aquele jogo lá de São João do Pé do dia 12 de novembro, pode divulgar nomes para a equipe rubro-negra. Sobre o Galo, Júlio Arcoverde, vice-presidente de futebol do clube, admite no final de novembro, quem sabe, já divulgar o elenco e também o novo técnico. Também admite essa possibilidade. E uma que vem do futebol feminino. O Tiradentes, no primeiro momento, vai disputar a Série A2, a espécie de segunda divisão do brasileiro feminino que a CBF agora inova. Vai, no primeiro momento, disputar a segundinha do Campeonato Brasileiro, ainda aguardando desistência de pelo menos 4 equipes do ranking da CBF para que dispute a primeira divisão. Mas no primeiro momento, o Tigrão está confirmado previamente na segunda divisão
do Campeonato Brasileiro Feminino. Sidney. Beleza, então, dentro dessas contratações da Sociedade Esportiva de Picos, do que vem mexendo no mercado da bola, Chico Costa, chamou a atenção, a do técnico Valdemar, que estava coordenando, dirigindo a equipe do Clube do Remo, e hoje vazou que ele está em negociação com o time do River Atlético Clube. Chico. Treinador rodado, né? Eu disse aqui, em outras mesas redondas, de que não teria medo nenhum de estar dizendo que o River vai montar uma grande estrutura. O momento é de resolver as pendências que o clube tem no lado financeiro. Acontecendo isso, nos últimos anos o River tem conseguido montar time. A prova é que ganhou os títulos, foi para a final de Campeonato Brasileiro, disputou as 2 últimas edições da Copa do Brasil, da Copa do Nordeste. E eu acredito, como o Jota citou, final de novembro, começo de dezembro, o River anuncia comissão técnica, anuncia, pode até ser o Valdemar, pode ser um outro nome, mas que vai ser treinador à altura do River e um time à altura do padrão da equipe tricolor, o River vai ter para a próxima temporada. Tá certo, olha só, lembrando que eu conversei com o Dr. Júlio Arcoverde, vice-presidente do River, e ele disse assim, nós temos o River quase todo já montado para a temporada 2017, com comissão técnica e com jogadores. Dá para dizer assim, 80% do elenco do River já está pronto para disputar o Campeonato Piauiense, a Copa do Brasil, a Copa do Nordeste e o Campeonato Brasileiro da Série D. A nossa mesa redonda vai ficando por aqui com o oferecimento da Rangel Parafuso, da Celso Service Jarrão, da Tudo de Festa, Fotos e Eventos, da Lantercar, Lanternato Pinturas em geral, do Educandário Santa Maria e também da Juva Peças, peças mecânicas e retíficas em geral. Deixa eu lhe dar uma notícia, anote o que eu vou te falar agora. Você quer ganhar a camisa do River, ou do Flamengo, ou do Piauí? É simples. Basta você ir na The Girls, comprar qualquer peça de roupa no valor de R$30 e concorrer à camisa do River, do Flamengo e do Piauí. Vai depender da sua escolha. The Girls fica no shopping da cidade, no segundo andar, no segundo piso, melhor dizendo, no corredor Parque da Cidade, loja 117. É só falar com a gerente da The Girls, a Ildinei. Você pode ligar, entrega em domicílio. O telefone é o 99407 99435 5469. 99435 5469. Você é torcedor do River, você é torcedor do Flamengo, você é torcedor do Piauí, faça compra acima de R$30, você já concorre à camisa do River, do Flamengo e do Piauí, e de quebra, você ainda compra a roupa da sua esposa, da sua amada, de quem você realmente gosta lá na The Girls. Antônio Santos Nunes, muito obrigado pela tua participação aqui no nossa mesa redonda, ao vivo no Facebook, Sidney Santos. A gente aqui agradece a oportunidade de estar fazendo parte aqui desse programa, tanto é ouvido na rádio como assistido também, né? A gente, em nome dos árbitros do Piauí, estamos sempre de portas abertas a qualquer esclarecimento, digamos assim, a convocar tanto a imprensa como o torcedor, dirigente, que nós temos que juntos, federação, comissão de arbitragem, junto buscar, né, um mecanismo que possa diminuir essa turbulência que está passando na arbitragem brasileira, né? Acho que a gente não tem como fugir, né, voltando de novo à tecnologia, isso tem que ser, podemos dizer que para 2017 isso é uma realidade, né, principalmente nessas competições de Série A e Série B, provavelmente, mas já é um início, é um avanço, quem sabe o pontapé inicial para uma evolução na arbitragem brasileira, né? E a gente, só para pegar um gancho aqui, como é difícil as coisas, né? O grande legado que ia deixar a Copa do Mundo seria o chip na bola, né? Mas, infelizmente, foi inviável para o futebol brasileiro, né? Questão de custos, já seria uma ferramenta a mais em favor da arbitragem, né? Para você ver como é difícil a coisa, né? Olha, e para você, o que é a cultura, né? A gente falava em relação à cultura brasileira, é tão sério que poucos lembravam do chip da bola. Eu me lembrei agora que você falou, é verdade, esse legado não ficou aqui para o Brasil. Pois é, isso não ficou, porque você vê que é muito caro. Então, as pessoas estão investindo muito no futebol. O futebol hoje movimenta bilhões e bilhões. E a arbitragem, o que eu sempre digo, né, toda reunião que a gente faz junto à federação, ou a Associação Nacional, a ANAF, ou com a CBF, a gente diz, não existe um bom campeonato se você não tem uma boa arbitragem. Não adianta você fazer um investimento altíssimo só no futebol, com jogadores, clubes, essas coisas todas, se você também não também fizesse mesmo investimento na arbitragem, porque aí já começa a aparecer a deficiência, né? Você vê hoje a tecnologia para você numa transmissão de uma Série A
uma Rede Globo dessa é um negócio muito, assim, é desproporcional, está à frente de muitas e muitas emissoras a estrutura. Então, não tem como você botar uma câmera no árbitro e não perceber os erros, né? Eu acho também que a questão cultural, para você poder avançar, evoluir, a questão também dos jogadores, né? Acho que o jogador que busca simulação, que faz de forma ilícita, tirar vantagem, por exemplo, um gol com a mão, que passa sem essa observação, sem ser observado pelo árbitro, também deveria ter a punição, para que, assim, juntos, a gente pudesse sanar essa coisa de um resultado de forma ilícita, como foi, nós tivemos, a França foi para a Copa do Mundo com um gol irregular, e assim, várias outras situações, né? Tá certo, Antônio, muito obrigado pela tua participação, parabéns pelo trabalho que você fez durante o ano. Eu acredito que você fechou, claro que ainda tem campeonato rolando, mas já fechou o ano com chave de ouro, apitando a final do Campeonato Brasileiro, representou bem a arbitragem piauiense, representou bem o futebol piauiense. Parabéns a você, parabéns ao Antônio Dibe e parabéns aos nossos árbitros, que na verdade são guerreiros sim, queira ou não queira, há sim um pouquinho de barrismo em meio ao futebol brasileiro. Mas a gente está superando, eu posso revelar a você que esse foi um dos melhores anos na arbitragem. Eu digo isso mais pelo fato local, né? Só trabalhei em muitos jogos decisivos e a gente sempre se saindo muito bem. Algum outro questionamento, que isso faz parte, no dia que eu sempre digo, no dia que não tiver um questionamento em um jogo decisivo, em um grande clássico, que não tiver nenhum tipo de questionamento, aí deixa de ser o grande clássico de uma capital, de um estado, né? A gente aqui agradece também todos os que foram envolvidos, eu não fiz isso sozinho, né? A arbitragem piauiense, de um modo geral, isso é fruto de um trabalho sendo feito, tanto pela parte da federação, comissão, enfim, de um sindicato que a gente está colhendo, que nós plantamos lá atrás, começamos a colher agora, e se o trabalho for dado continuidade, da forma como vinha sendo dado, a gente espera que a curto prazo também podemos estar superando mais essa barreira, que é trabalhar numa Série A. Beleza, então, Chico Costa, boa noite, obrigado, Chico. Um abraço, Cílio, um abraço aos amigos do Facebook, até a próxima mesa redonda. Continua trazendo patrocinadores. Vamos lá. Jotinha, muito obrigado, Jota. Agradeço, Cid. Um abraço à galera do Face. É sempre um prazer estar com vocês, essa audiência que pegou aqui em Teresina. Obrigado pelo carinho. Valeu, então, um abraço a todos. Eu sou Sidney Santos, fiz ao vivo a nossa mesa redonda para o Facebook Sidney Santos, com imagem de apoio técnico de Elsney Santos. Um abraço a todos, galera. Valeu, tchau, tchau.